Ué, o que houve aqui? Tá certinho. Alô? Certinho. Alô, bom dia. Alô? Alô? Está me ouvindo? Estou ouvindo, o senhor está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Tá, então só abre, por favor, aí para ficar... Sabe quando abre para todo mundo ouvir? Né? Bota naquele... Isso aí, eu acho que agora melhora, né? Vamos ver se melhorou. Pra gente poder... Melhorou, né? Tá bem melhor. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Estamos bem. E aí, como é que você está se sentindo hoje? Não, hoje eu estou bem. Eu tive aquela gripe agora, né? Que a Covid está virando gripe. Então fica com a voz complicada, meio cansado, meio abatido. E vai evoluindo e vai ficando bem. E daqui a pouco passou tudo, né? Quer dizer, não passou. Até a voz ainda tem um pouquinho de tranqueira. Não, mas tá uma voz bonita, viu? Né? Tá uma voz rouca, sensual, sabe? Tá bonita a coisa. Até agora, eu me lembrei assim que o último dia lá em Jurerê, a gente andou um passeio de lancha, né? E aí tem um marinheiro que coordena a lancha, uma lancha grande. Aí ele olhou para mim assim e disse assim, mas o senhor não é o Cid Moreira? Olha, eu conheço bem, mas o Cid está com 94, 95. Vai lá nisso, qual é a idade que tu me dá? Ele olha bem para mim assim, diz, de 49 a 70. E eu disse, aí eu passei a mão na cabeça assim para levar o susto, né? E ele disse para mim, com a idade que tu tem, tu botou a mão na cabeça, eu pensei que tu ia tirar a peruca, porque com essa idade ninguém mais tem cabelo. Vai a peruca, né? E é verdade. Espetáculo, né? Que coisa boa. Aí eu saí com o elogio, né? Sim. Eu vou te pagar um cafezinho na saída, né? Na saída uma gorjeta, né? Porque... Isso é quando eu vou em algum lugar e a pessoa, tá, menina, espera um pouco. Vai, toda boba, né? Hoje me chamaram de menina. Exatamente, né? Aí a gente até olha para trás para ver se não tem um... Mas o que é isso, né? É bem verdade, mas sabe que essa coisa da Covid, como eu lhe falei, né, o Jefferson lá pegou, a família pegou também, e eles ficaram com sequela de diarreia, é um mal-estar geral, né, bem ruim isso. Não, tá virando gripe, né, influenza, né. Sim, ficou, mas é porque a gente sabia que ia ser assim, a questão é que as pessoas têm que estar vacinadas. Que aí eles pegaram a Omicron lá. Eles pegaram a cepa da Omicron lá em Santa Catarina. Isso, porque o vírus, a cada momento, ele faz uma evolução nova, né? É um vírus que tem uma inteligência, eu acho, coletiva, né? Que diz, bom, vocês já descobriram a vacina. Se adapta, né? O negócio dele é sobreviver. Exatamente. Como tudo na vida, né? Tudo, natural. Me pegaste... eu vou ficar mais esperto. Isso, exatamente. E tudo nesse planetinha é assim, né? Mas tu vê no reino animal, o disfarce, a malandragem, o enganar o outro, é uma coisa que é sobrevivência. Para manter a sobrevida. Isso, como a nossa origem vem daí, esse lado egoísta, esperto, meio psicopático, nos habita o tempo todo. Só que os animais usam isso só para sobrevivência, quer dizer, alimentação. Eu não tenho propriedade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Eu só quero me manter vivo no meu nicho. Se tu facilitar, eu te pego. Então, cada um vive da sua maneira num equilíbrio que é constante e natural, quer dizer, a natureza conseguiu um equilíbrio absolutamente fantástico. Nós, como entramos nesse mundo com esse nível de ambição, orgulho e expertise, a gente está explorando o nosso mundo
de uma forma predatória. Então, por isso que a gente é chamado da sexta extinção. Quer dizer, nós estamos extinguindo quase tudo, embora com uma capacidade de inteligência crescente que também nos dá a condição de ver o que a gente estraga, né? Sim. Agora, também eu tenho observado que estão saindo informações, assim, manchetes, notícias, de que novas, tipo assim, espécies que nós não conhecíamos estão sendo detectadas, e algumas que eram julgadas extintas já foram também vistas em algum lugar, e que então, assim, parece que há uma constante, quase que natural renovação, né? Desaparece uma espécie, mas alguma outra retoma o lugar, porque a raça humana não estaria ainda aqui se nós não tivéssemos essa capacidade de adaptação também. Então, e essa é uma espécie como a nossa, com essa inteligência que se tem, que ela passa, por isso mesmo, ser predadora, porque a hipótese que deveria existir hoje, que muita gente defende, que no máximo nós deveríamos não passar de 3 bilhões, e nós estamos indo para 10 bilhões. E quanto mais gente tiver no mundo, maior a exploração de tudo e por todos e em todo lugar. Então, tecnologicamente, nós temos que nos adaptar a um crescimento populacional imenso e descobrir um jeito de não predar o ambiente como está acontecendo hoje. Né? E mudar até fórmulas. Por exemplo, eu acabei ontem encontrando algo que até acho que eu mandei para algumas pessoas. Se eu não mandei, porque é muita coisa, assim, eu sempre procuro coisas diferentes, assim, né? Pra gente poder ver o que está sendo, de alguma maneira, tá sendo criado. Mas ontem eu encontrei um projeto que já é bastante usado em algumas regiões lá da África, e que torres de bambu, eles montam um equipamento bem rústico, absolutamente rústico, capaz de recolher até 100 litros de água por dia. O nome é o Arca Water. É um projeto destinado a promover o acesso à água para comunidades devastadas pela seca. Então, assim, eu vou lhe mandar depois. Tipo assim, tu coloca um equipamento, digamos, no condomínio, tá? É claro, 100 litros de água é uma coisa praticamente, né? A gente sabe como nós desperdiçamos na nossa sociedade hoje, como a gente vive. Mas 100 litros d'água para uma família ou para uma região, para um grupo de pessoas no meio do deserto é uma bênção. Só que essa água é retirada do ar através de mecanismos absolutamente, tipo assim, bambu, Sim. Assim como bambu, deixa eu só ver aqui porque eu tinha separado, né? 100%, os materiais são 100% biodegradáveis. Folha de palmeira, videiras ou cânhamo, né, que seria ali a prima da maconha, né? E são sem dúvida uma opção econômica e ecológica para lidar com o problema do saneamento de água nesses países. Eu estava lendo uma matéria, que eu não me lembro quem foi que me mandou, que existem algumas regiões da capital do México, lá na cidade do México, que eles estão ficando, assim, a palavra é definitivamente sem água. Não tem mais fonte. Então é um problema que a gente vai ter daqui a pouco, daqui a uns 10 anos, 20 anos, não sei, que vai ser regiões que vão ficar mega secas. Então, provavelmente vai ter que se buscar algumas informações aí com essas comunidades que já sobrevivem historicamente com essa dificuldade, que tem ali as suas ideias. E esse projeto, essas estruturas, ela trabalha com fenômenos naturais como evaporação e gravidade. Então, à noite, é bem interessante. Eu não vou saber explicar aqui, nem vou me meter, porque vai ficar ridículo, né? Não, mas é sabido, né, que tu vê a evaporação e que cria as nuvens. Então, tu tendo um processo de criar através de uma mini nuvem, onde há
possibilidade dela se transformar em água. É uma tecnologia que existe, né? Mas para esses níveis assim de grande dificuldade, não, água, aí não, né? É o oceano, né? Sim, a dessalinização, né? Tel Aviv é uma das cidades que tem uma tecnologia que até eles protegem muito, que dessaliniza o oceano de uma forma muito eficiente, né? Porque apesar de o planeta ser totalmente água, né? Não tem como a gente... E como a água não vai embora do planeta, ela é a mesma desde o tempo lá no início, quando apareceu o planeta, né? Então, essas tecnologias, elas estão em avanço, né? Porque a inteligência artificial em crescimento, cada vez mais, onde tu tiver um problema, ele quase que rapidamente se resolve. Então, ela está crescendo cada vez mais e... Então, toda essa problemática que aumenta... O único problema nosso, na realidade, seria uma guerra atômica. Fora isso, a tecnologia vai avançar de tal forma que, aquilo que a gente já falou, né? Se tu sai do planeta, a civilização não desaparece. Porque toda a tecnologia existente, né? Aquele lugar lá na Islândia, né? Se não me engano, que tem todas as sementes do planeta, né, guardado dentro do gelo. Então, tecnologicamente, hoje, nós não sofreríamos coisas como a antiga Lemúria, Atlântida e civilizações que desapareceram. Nós estamos ficando quase que invulneráveis à extinção de uma civilização hoje, né? Então, pelos avanços tecnológicos e sair do planeta. Primeira coisa, sair do planeta. Até evitaremos no futuro aquilo que é passível daqui a alguns, pelo menos 2 bilhões de anos, que é o Sol crescer, engolir os planetas próximos até a Terra. Então, e hoje já descobrimos uma lua de Júpiter que tem uma quantidade 5 vezes maior que a água da Terra. Só que ela é gelada por fora. Então, agora tentando descobrir vida na água líquida que está abaixo dessa camada de gelo externo, né, pelo frio. Então, tu vê que as possibilidades são incríveis, né? Agora, a tragédia talvez consiste em a gente, como indivíduo, querer se apropriar de todas essas informações e esquecer de viver o aqui e agora, né? Então, quer dizer, se tu volta para essa complexidade que o universo existe, que tudo que tu sabe aqui e agora é uma gota, e nem diria um grão de areia no conhecimento do universo. Agora mesmo eu vi que o telescópio Webb descobriu a coisa mais brilhante do universo numa galáxia distante. É um Sol que é 17 bilhões de vezes maior que o nosso Sol. Quando a gente diz que descobriu um objeto que é 17 bilhões de vezes maior que o Sol, tu fica assim, meu Deus do céu, a cada momento no universo surpreende coisas incríveis. Bom, isso é no universo externo. Vamos para o universo interno nosso. Também são coisas incríveis que eu deveria descobrir em mim. Porque é como a gente vê o tempo todo, eu teria que entender cada vez mais a minha possibilidade, o pessoal de ser aqui e agora, que é aberta e cada vez mais complexa. A nossa civilização hoje está ficando individualista em altíssimo nível. Então não tem mais... tu quer criar um caminho que venha assim de alguém ou coisa parecida, cada vez há menos vontade de ser dependente de alguma coisa. E ao mesmo tempo, se eu sou altamente individualista, eu também posso ficar muito pessimista. O que eu vou querer? O que a vida me oferece? Não acredito em mais nada. Tudo é relativo. Costumes, eu seguir costumes antigos, ou que o pai e a mãe dizem que é o correto, mas da onde?
Sexo é proibido, mas por que eu não posso experimentar tudo que é tipo de sexo? E quando eu quiser, por que eu isso? Por que eu não... Quer dizer, esse individualismo ataca todos os costumes e ataca toda a estrutura que vamos dizer, nos envolve. Inclusive as estruturas de governo. Sim, tudo. Fala. Não, é que assim, ó, há pouco a gente estava falando sobre a questão do Uber aqui e dos direitos, e que o pessoal está querendo mesmo é a liberdade de se autogerenciar, né? Porque não existe mais na cabeça das pessoas, de algumas, ou de uma maioria de pessoas, aquela ideia da CLT, da segurança, da carteira assinada, do cumprir horário e tal. As pessoas já não querem mais saber disso, né? Exato, e tem gente que diz, vem cá, mas essa sociedade útero, quer dizer, tudo tem que ser dado, eu quero trabalhar 15 horas, eu tô bem de saúde, quero trabalhar no Uber 15 horas seguidas, quero ganhar o dinheiro aqui e agora, eu tenho uma ambição, eu quero ser livre. Então, há uma contravisão constante em que alguns gostariam de ter esta segurança e outros que seriam assim, quase que no tempo dos descobridores, que um bandeirante que sai andando assim pela mata não sabe onde vai parar, nem se vai voltar. Uhum. Esse mundo nosso hoje está mais ou menos assim. Tudo é possível de ser contestado, não entendido da forma que é colocado e discutido até a exaustão e sempre dentro de uma linha de poder aonde, de certa forma, o mais forte ou mais capaz consegue manipular, né? Sempre mais forte, mais capaz. Essa é uma coisa planetária, né? Totalmente planeta, não dá para fugir dessa lógica. O mais forte, o mais capaz, ele vai sempre subjugar o menos capaz, o mais fraco. Por isso que é importante estudar a história, né, para ver como é que foram as evoluções todas conhecidas do nosso tempo. Pelo menos até 7 ou 8 mil anos atrás, né? Todos os tempos foi isso. Toda a sociedade que crescia e tinha poder, ela começava a ficar invasiva e tomar conta dos outros e dizer que o caminho dela era o melhor de todos, até perder força e novamente haver uma outra que vinha depois. Isso socialmente. Então vamos para nós, pessoalmente. Não é assim a nossa vida. Uhum. O tempo todo a gente buscando uma solução, um encaminhamento, enfrentando crises o tempo todo, tomando novas direções, contestando aquilo que era correto para mim até aquele momento e desiludido total porque nunca ou não foi naquele momento em diante o que eu pensava que fosse. Então esse preparo pessoal tem que ser aberto nesse sentido, né? Esses dias uma paciente dizendo assim, ela tinha um preconceito grande de idade e teve um relacionamento com uma pessoa mais jovem. E aí, então, o preconceito ligado à idade criou uma situação muito difícil para ela internamente e ela foi destruindo a relação por causa desses preconceitos da idade. E aí, então, começou a ficar muito mal e depois se deu conta que o romance era muito forte com aquela pessoa e com o término daquele que viu que ela não abria as coisas que deveria, ela agora queria se matar porque não tem saída. Então eu, conversando a primeira e segunda vez, mas o que houve? Não, é que eu ouvi uma psicóloga me dizer que é assim, né? Se um não dá certo, tu vai para outro. Sim, minha querida, tu tá morrendo porque tu não consegue fazer esse salto. Ah, mas doutor, eu sou do preto e do branco. Eu digo sim, mas entre o preto e o branco não tem um cinza? Que tu tem que te dar conta que na linha cinza é onde eu aproximo os opostos. E essa linha cinza é o segundo princípio da teoria da complexidade. Que quando há uma causa
e gera um efeito, eu trabalhando no efeito, eu posso gerar uma nova causa e um novo caminho. Ah, não, mas não dá mais, eu quero desaparecer. Sim, mas porque tu não aprendeu que cognitivamente eu ser do preto ou do branco, um dos dois vai me decepcionar. Eu tenho que descobrir um caminho que se chama do meio, mas que para cada pessoa tem uma direção pessoal. Que no caso eu estou levantando a hipótese de tu lidar com o teu preconceito de idade e entender que é possível até reatar essa relação. Não, mas então tu vê que o radicalismo às vezes chega num ponto que a única saída é a morte. Mas também assim, de repente a pessoa tem aquilo ali como sendo uma espécie de modelo de pessoa, né? Ela tem que ser assim, que tem o pai, o avô, o tio. Isso, quebrar isso é como quebrar. Como é que foi o Einstein, né, que disse que é mais fácil cortar o átomo do que um preconceito, né? Exatamente, porque nós a gente aprende e por identificações que são preconceituosas e carregadas de direções corretas e certas, que me dão força realmente quando eu consigo até dominar. Por exemplo, se eu sou um pastor de uma igreja evangélica, eu posso ter uma fé tão grande naquilo que eu digo da Bíblia, que várias pessoas se encantam e se aproximam de mim porque eu dou para elas o quê? Uma direção densa de confiança, de fé. E como a vida é muito complicada, eu prefiro um lugar que me dê uma confiança e uma fé estável do que lidar com essa complexidade da existência, onde, se eu sair dali, eu tenho que enfrentar situações até muito difíceis que eu não estou preparado, baseado na estrutura montada por mim, e que eu não sei flexibilizar essa estrutura para lidar com situações paradoxais, problemáticas que surgem o tempo todo. Então, por isso que hoje em dia as terapias estão tendo cada vez mais, vamos dizer, procura, porque eu preciso mudar certos parâmetros de visão do mundo. Porque cada visão que eu tenho definida do mundo, amanhã ou daqui a 2 minutos já não vale mais. Mas como? Tem que haver uma coisa sólida. Deus sim, mas Deus, e quando é que tu vai encontrar Deus? Na morte, né? Não, encontrei agora. Bom, então fica nesse Deus agora. Vamos ver se ele te acompanha até os 90 anos, né? Sim. Então tu vê que é uma coisa completamente problemática o que acontece no nosso mundo hoje, né? Uhum. E é incrível, né, Dr. Maia, porque a gente pensa assim sempre o mundo, só que o mundo, ele às vezes é apenas eu, né? E aí eu tô toda desmilinguida, toda destruída, não tenho forças, porque assim, nós somos aquela coisa, eu quero uma coisa que me dê segurança, não interessa nem o que é. Eu quero uma segurança. Então a gente tem a segurança da religião, de Deus, a segurança do Estado, a segurança da família, a segurança do afeto, e aí a gente pode, né, colocar aqui mais alguma coisa, até da carreira, da profissão, né? Mas só que tudo isso está tudo em evolução, tudo em modificação, realmente tudo relativo, Beatriz. Tudo relativo. A qualquer momento, toda essa estrutura pode ser danificada. Então, uma das coisas, até agora, eu vi uma minissérie aí que me chamou a atenção e eu fiz várias elucubrações para os colegas, até para levar para o Cine Psiquiatria. Há uma série da Netflix que é Ana. É uma mulher muito bonita que é cooptada pela KGB para ser espiã. E ela, então, começa a fazer coisas assim muito interessantes e fora meio do comum, mas até que ela é cooptada pela CIA. Então, ela fica entre a CIA e, olha, enganar a KGB e enganar a CIA é uma coisa assim absolutamente fora de qualquer propósito. Então, na evolução do filme, ela começa a tentar ser
agora da CIA na KGB. Mas a KGB descobre gradativamente essa duplicidade e ela consegue fazer coisas incríveis, apoiada por uma das mulheres que é diretora também do lado da KGB, que gosta muito dela como se ela fosse uma filha. Então, o grande paradoxo que dá para ver ali é o encontro dela num parque com a CIA e a KGB, e ela é capaz de enganar ou tripudiar as duas posições. Aí eu trouxe para uma visão interna, vamos dizer assim, em que a gente chama de capacidade negativa, é a capacidade de lidar com dúvidas, incertezas, indeterminações e mistérios e não tomar atitude cognitiva proativa, observando. E nesse nível de profundidade, os teóricos da psicanálise levantam, são um crescimento de vários autores, levantam a hipótese: tu entra nesse lugar, tu abre campo para imaginação, para criatividade e para intuição, abrindo um campo novo numa situação altamente complexa de lidar com uma situação em que tu é extremamente vulnerável, mas está capaz de entender uma complexidade dessa ordem. Então ela conversa com os dois dirigentes maiores no momento das duas agências de espionagem e consegue a liberdade, uma terceira zona onde ela escapa, porque ela antes era presa e para sair de qualquer delas ela tinha que morrer. E iria ser morta mesmo. Então eu trouxe isso para um lado pessoal, onde todas as coisas duplas, quer dizer, vem de um lado, vem do outro, estão me pressionando e sempre fazendo eu fazer uma escolha para um dos lados. Mas a minha liberdade estaria num lugar meu, fora de uma escolha de lado, mas extremamente complexa no escolher e no ter capacidade para essa escolha. Então o filme mostra esse paradoxo assim de uma forma fantástica. Uhum. E isso é a nossa vida. Pois é, que coisa, né? E isso acontece na vida da gente praticamente, mas assim, nesse nível mais pesado, sim, mas num nível mais pesado a gente tem alguns momentos assim, né? Tu tem que optar, por exemplo, no caso de um divórcio, de uma separação, meu Deus, do fim de relacionamento, nada mais é do que isso, né? Exatamente, essas duas posições. Onde eu fico, o que eu resolvo? Complexidades que estão aparecendo o tempo todo, que no nosso nível pessoal, eu deveria abrir campo nessa linha, onde eu conseguiria imaginar situações novas, ser criativa o suficiente para operacionalizar essas novas imaginações ou percepções, e junto com isso, ter intuições fora de qualquer contexto que, num nível, vamos dizer assim, mais espiritual, eu diria que seriam visões transcendentes. Hipoteticamente, eu teria fé. Então, aquela pessoa que senta no lugar, faz uma promessa e espera uma resolução, na realidade, ela está criando nela uma expectativa positiva, até intuitiva, imaginativa, de resolver a situação. Mas ela vai dizer que veio de um além transcendente, que foi a Virgem, que foi o santo, que foi esse, foi aquele. Mas, na realidade, eu entrei em contato com esse profundo em mim, que me dá uma direção, às vezes. Sabe que agora, falando assim, tentando realizar isso tudo que o senhor estava falando, né? Eu me lembrei de um escritor que depois até mudou o nome, eu acho que foi para o Rajneesh, que ele escreveu um livro chamado Nem Água Nem Lua, ou Nem Mar Nem Lua, uma coisa assim. Depois ele se transformou em Osho. Que aí ele fala daquela questão de em determinadas situações da não ação. A não ação é isso que eu chamei de capacidade negativa. Uma zona meditativa onde tu abre campo para
imaginações criativas, por isso se diz criatividade, imaginação e intuição, em que parece que isso é muito comum dentro das linhas religiosas e espirituais. Eu espero e acho que de lá, de algum lugar externo, porque a maioria de nós não entende que esse interno-externo está dentro de mim. Uhum. Porque cada um de nós teria uma direção altamente pessoal de aberturas, né? Eu me lembro Teresa d'Ávila, por exemplo, que é uma das grandes santas católicas. Ela tem um livrinho que coloca assim, que Deus são 7 as posições divinas dentro de nós. O que ela quis dizer com isso? Que um crescimento pessoal psicológico avança internamente em níveis de aproximação de sentidos mais profundos de mim mesmo, ou de sentido de vida. Por que eu estou aqui? Qual é o sentido da minha vida? Onde é que eu vou parar? E que ela, como santa e mística, parece que ganhou esses níveis todos, como alguns outros místicos, e encontrou um centro dentro dela que dá uma sensação assim de segurança absoluta, como se eu encontrasse a divindade dentro de mim, ou fora de mim, no ritual, ou coisa assim. Mas o caminho seria esse, capacidade negativa ou visão de profundidade interna, Sim. minha. Beleza, né? Maravilha. Realmente Desejamos a todos, né, Beatriz? É o que a gente quer, e que bom que a gente pudesse, né? Daqui a pouco, porque assim, doutor Maia, a gente está numa fase em que existem determinadas, tipo assim, ó, desapega, é meio que uma ordem que a gente está recebendo da própria civilização, assim, né? Para ser uma pessoa, tu tem que ser desapegada, tu não tem que criar raízes, tu não tem que ter certezas. Essa é mais ou menos tipo assim, a propaganda que está sendo feita desse mundo novo. Tu tem que estar sempre pronta tem que estar sempre pronto pro novo que está chegando. Só que tu não tem onde te apegar, tu não tem onde ter certeza, tu não tem nada. Só que nós, como pessoas idosas, velhas, que já tivemos toda a experiência do século passado, isso é quase como um exercício numa academia. Agora, para a criança que está começando a formar a sua história, isso deve ser um vácuo muito interessante, né? Que eu não consigo entender. Não, é por isso que aí entra as guias sociais iniciais, né? Porque esse nível que nós estamos falando seria mais ou menos, as inquietudes começariam na vida, nesse nível que nós estamos falando, as inquietudes começam já até na adolescência. Mas aí as guias que nós temos é que tu tem que te formar, tu tem que ter uma profissão, tu tem que isso, tem que aquilo, que cada um vai seguir o seu caminho. As problemáticas mais angustiantes e difíceis da vida vão começar sempre ali pelos 30, 40, e como a gente vive hoje até os 80, 90, cada desafio de décadas que avançam são novos e complicados. Porque antigamente as pessoas no máximo viviam 35, 40, 50 anos. O velho era uma raridade. Com os progressos todos que nós temos da medicina e dos cuidados de saúde, eles falam dessa vivência de que daqui a pouco já tem pessoas com 120, 130 anos com uma capacidade cognitiva muito boa e apoiada na saúde muito boa também. Então tu vê os desafios ético-morais e de sentido de vida que vão aparecer à medida que tu envelhece, é sempre um aumento da angústia e da ansiedade. E se eu consigo, então, entender que a angústia, a ansiedade, depressão de lixo passa a ser uma posição onde eu, observando essas vivências internas, entendendo isso como energias, vamos dizer, negativas, e eu conseguir transformá-las assim como lixo, né? A gente sempre diz que o lixo há uma fermentação no lixo, que se tu botar um tubo de plástico, tu consegue o gás metano.
Isso. Então, a capacidade de enxergar luz nesses níveis de angústia, ansiedade, fobia ou coisa parecida é um avanço pessoal de altíssimo nível. Porque eu uso o meu lixo sem que ele fique depositado no meu corpo, porque ressentimento, ódio, agressividade, qualquer tipo de afeto negativo, ao ser estabilizado no corpo psíquico, começa a atingir o físico. E aí nós temos toda uma turma de doenças autoimunes. Então, esse lixo tem que ser lidado de alguma forma. E ele só pode ser lidado psiquicamente, porque só recentemente foi entendido que a dor psíquica é equivalente à dor física. Que uma angústia e uma ansiedade pode levar à morte por dor física, que é psíquica. Não é física, é psíquica. Então, eu tenho que ser capaz de lidar com a dor psíquica de uma forma em que, como eu lido com o lixo, reciclá-la de uma forma positiva. Daí, então, a capacidade negativa, qualquer tipo de meditação e de entendimento mais sofisticado do meu sentido de vida aqui e agora. Senão eu vou querer desaparecer. Eu não aguento uma vida assim. Eu vi lá na Holanda que, claro, pessoas mais de idade, 160 casais já pediram a eutanásia de mãos. Sim. Fora os indivíduos que buscam a morte porque acham que a vida não tem mais sentido. Então, aliás, tem um grupo de pessoas aí que diz que nós vamos ter uma onda dessa decisão que não vai demorar muito, que vai ser bem assustadora, né? Porque existe uma corrente que hoje está praticamente... Quem foi aquele cara que diz Deus está morto? Foi Nietzsche, né? É, Nietzsche. Foi Nietzsche. Pois é, tem uma corrente tipo esotérica e mística que está assim atuando de forma muito forte, mostrando assim uma tendência a não ter mais nenhuma ilusão de nada. E a gente fica, claro, eu nem falo sobre isso porque não tem nada a ver, né? Mas a gente fica meio assustado porque essa ausência de expectativa, essa falta de experiência, assim, de experiência não de futuro, então é uma coisa meio triste, né, de ver, e o medo que daqui a pouco isso se torna assim uma opção, entende? É como se estivesse colocando na gôndola do supermercado. Outro pode te separar, outro pode entrar numa religião, outro pode isso, pode aquilo, outro pode te matar. Entendeu? Mas uma coisa clara, não como antes, que era uma coisa muito interna, pessoal. Agora pode ser uma coisa até tipo isso que está acontecendo lá. As pessoas, eu quero fazer eutanásia, porque eu não quero mais ficar aqui. Porque tu vê isso de novo, reporta o chamado individualismo. Isso. Posições pessoais. Tipo assim, doutor Maia, desculpa lhe interromper, mas tipo assim, minha casa, minhas regras, meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras. Não quero mais ficar aqui. É um direito que eu tenho. E aí, como é que fica? E tem até uma filosofia que é o suicídio corajoso, ou a morte corajosa. Porque, na realidade, a única coisa que tu tem uma definição clara e bem nítida em relação à vida é se eu quero ficar vivo ou quero morrer. Fora isso, tu é um joguete da existência. Tu tem que estar preparado para os eventos que vão acontecendo na tua vida e que são positivos, médios ou negativos totais. Então, existe uma corrente desse tipo. E como o pensamento na linha individualista está aumentando a possibilidade de não haver mais nenhum tipo de preconceito quanto a isso ou quanto àquilo, abre-se campo para essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, tu pode fazer uma relatividade, né, numa sociedade que está chegando a 10 bilhões de indivíduos, as escolhas desse tipo, dentro dessa massa de pessoas, são escolhas altamente pouco significativas
no sentido de massa. É mais uma corrente filosófica de pensamento, né? Então, né, num mundo em que 500, quase 600 mil nascimentos por dia e 300 mil mortes por dia, está sobrando quase 300 mil em crescimento, né? Então, é uma sociedade aberta que nenhuma dessas posições deve nos assustar. E sim, a gente ser capaz de citá-las como opção, né? Porque quanto mais individualista tu for, mais opção tu tem, né? Agora, qual é a opção mais louca ou a opção mais correta? De novo, tu fica entre... Será que a minha opção é a mais correta, é a mais certa? Então, nós temos que manter uma abertura de entender que uma sociedade complexa como esta abre-se campos como esse, de que a morte seria bem-vinda, e a gente vê, né, esquemas aí de suicídios em grupo, esperando encontrar no astral ou num outro mundo algo novo, coisa parecida, né? É que se essas coisas, assim, principalmente se começar a acontecer, ele só vai ser visto no todo depois de bom tempo, porque é um assunto que não se fala e é uma situação que acontece particularmente dentro daquele núcleo familiar, a dor é daquele núcleo, e às vezes não contam nem para a família porque tem vergonha. Isso, mas como a internet hoje, a comunicação é tão grande, e como é que se diz que a liberdade está sob ataque, né? Porque uma liberdade tão grande também abre campo para mentiras e inverdades também. Pior. Grandes, né? Uhum. Então nós estamos num tempo onde todas as coisas deveriam ser triadas, e tu vê que a cada progresso que nós temos, novos golpes aparecem de espertos, né? Então o mundo, ao mesmo tempo que deveria ficar mais seguro, só é seguro se eu crescer com os avanços que ele traz e não fugindo deles. Porque tu vê que tem até hoje, eu me lembrei dos Amish nos Estados Unidos, que até hoje andam em carroças, né? Porque eles não aceitam esse progresso que está acontecendo e vivem numa época de 1800, 1850, né? Então tu vê que as pessoas se protegem de todos os jeitos, de aberturas maiores, e ficam assustados com qualquer tipo de avanço maior. Então a abertura vai ficando pequena em determinados grupos e outros muito radicais querendo destruir a sociedade, né? Em outras palavras, nós nunca deixaremos de ser a Branca de Neve na floresta. A falar nisso, diz que tem uma instalação muito bonita que eu gostaria de ver, que esse é um dos meus interesses no Santander, que é Alice no País das Maravilhas. Tu atravessa o espelho. No Santander aqui? Até ver aí, porque eu fiquei sabendo ontem por um paciente. Uhum. Seria interessante, né? Porque tu vê que a nossa posição interna é reflexiva. O máximo que eu consigo na consciência é ficar assim, eu sou eu sei que sou eu, mas a visão toda é de mundo externo. Quando eu quero olhar para o meu corpo psíquico, como é que eu sou, além de ser eu fico bem cego. E a Alice, no País das Maravilhas, consegue a maravilha de entrar no mundo dos sonhos, no mundo interno, no que chamamos inconsciente. E aí ter uma visão absolutamente diferente do que seria o mundo externo, que é a entrada, assim como a gente com cirurgia entra no corpo físico, como é que a gente entra? Parece que a única maneira, uma delas, é a meditação e o uso de psicotrópicos, de entrar, abrir a porta do espelho. Uhum. E a Alice no País das Maravilhas consegue. Então tá, já estou aqui aqui, ó, tem que comprar ingresso, tá? Está no Farol Santander, Reflexos Inversos no País das Maravilhas, de Vera Huberti. Instalações multimídia de grande escala, inspirados no famoso livro escrito
por Lewis Carroll em 1865, Alice no País das Maravilhas, a partir de uma proposta inicial da onírica ilha de Garda, em pleno lago de Garda, na Itália, de 2021, a mostra Reflexos Inversos no País das Maravilhas chega ao Farol Santander Porto Alegre, com 10 grandes instalações imersivas e sensoriais. Cada uma delas representa um personagem ou um momento central da história, com uma abordagem singular por meio de tecnologias digitais, luzes de LED, projeções, fibras ópticas e texturas reflexivas. O percurso é acompanhado pelo áudio tal, desenvolvido exclusivamente para a mostra, e pela exibição do vídeo tal, do artista tal, vídeo instaladora irreverente, reconhecido internacionalmente. Vera Hubert se apropria dos espaços expositivos do grande hall, de modo a criar uma sucessão de experiências sensíveis nas quais o visitante pode ir mergulhando e vivenciando condições que aludem ao estado de um sonho, que possibilita uma viagem pelo universo de referências que a artista reprocessa mesclando suas vivências e processos criativos a partir de uma leitura pessoal de Alice no País das Maravilhas. Até quando vai? Até o dia já começou dia 19 de dezembro e vai até o dia 17 agora. Hoje é dia 9, vai até o dia 17 de março. Entendeu? Ou vai agora, ou fale agora, ou cale-se para sempre. Então tá aqui, ó, ingresso, já estou vendo preços, tá? Isso. Os ingressos são vendidos pela plataforma Simpla. A inteira custa 20, meia entrada custa 10 e cliente Santander paga 18. Compre o seu ingresso. Dá acesso aqui, ó, aos seguintes espaços: ao Grande Hall, a galeria, o subsolo, ao Cofre Café, a Moeda Restaurante Bar e a loja da Alfândega. E é isso, né? O horário de funcionamento das 10 às 19, sábado, domingos e feriados das 11 às 18, e o último acesso para visitação é 1 hora antes de fechar o espaço. É aberto a todos os públicos e tem vantagens aí para clientes Santander, né? Claro, sempre tem. Então, é isso, né? Dei todo o serviço aqui. Então é nesse ponto mais psicológico, essa capacidade de entrar nesse mundo psíquico que quando a gente dorme ele aparece e que não é acessível ao mundo consciente, daria uma capacidade maior de si mesmo, né, que nessas linhas então místicas e religiosas se propõe encontros com este mundo interno. Que loucura isso, né? O senhor sabe que já comentei aqui uma vez, ou mais de uma vez, aquela experiência que eu tive no meu coma da Covid, né? Onde eu tive em espaços assim que eu não tenho como descrever, porque é uma coisa mais ou menos como isso, uma coisa imersiva, assim, sabe? E volta e meia eu tenho sonhos, assim, hoje em dia, né? E é só eu ter uma coisa que me impacta muito durante o dia, me incomodar com alguma coisa, ou ficar na expectativa de alguma coisa meio tipo, entre aspas, importante, que é batata, eu vou ter um sonho daquele tipo, assim, sabe? É como se eu tivesse encontrado um mecanismo de fuga, não sei, uma coisa assim. Porque eu volto de lá, eu volto assim muito bem. Mas não é um bem assim que eu possa descrever também, eu simplesmente volto bem. Então tu vê que tu tá trazendo uma experiência pessoal que se equivale a isso que eu falei antes. Uma capacidade negativa que ela aumenta na medida que eu posso entrar no sonhar. E o sonho é um lugar onde as intuições aparecem, as imaginações aparecem e a criatividade. Por isso que também nas terapias de profundidade o sonho tem uma importância enorme, porque diz coisas de forma simbólica e metafórica de algo ligado à minha vida aqui que tem que ser interpretado.
Mas pode eu voltar dessas vivências com uma sensação de maior estabilidade psicológica, me sentindo bem, bem como tu descreveu, em que eu sou capaz de ir para um lugar assim que, quando eu volto dele, eu volto melhor comigo mesmo e capaz de enfrentar melhor o que está acontecendo na minha vida. Interessante. Assim, eu até, já que abri aqui, vou contar. O último que eu tive, foi ainda essa semana, tá? Eu vi os meus dedos, Dr. Maia. Quase tudo estava envolvido com os meus dedos, a minha mão e a ponta dos meus dedos. Não, e tu sabe que agora tu falou isso, naqueles livros do Castanheda, do Dom Juan, ele diz que um dos avanços maiores que tu pode a tua mão, um crescimento, vamos dizer, interno maior, eu poder ver e ter uma noção. Me lembro de uma das citações do Castanheda, que o Dom Juan dizia que o feiticeiro aumenta a sua capacidade pessoal e afetiva na medida que no sonho é capaz de enxergar a mão. Agora, capaz! Mas foi tão interessante assim que eu via pedaços das minhas unhas. Mas era uma coisa assim, tipo, eu não posso contar assim com entusiasmo, porque não tinha entusiasmo, tinha uma coisa assim meio boa, meio tranquila, assim, uma coisa, não me trouxe nenhum conhecimento, não aumentei coisa nenhuma, eu só volto boa desses lugares, assim, onde eu vou, nesses sonhos. E ó, detalhe, sem fumar nada e sem beber nada, tá? É de cara mesmo, sabe? É uma abertura que parece que a Covid abriu, né? Pois então, eu tenho a impressão que isso deve ter acontecido com muita gente. Ou então com quem passa por um coma tão profundo assim, né? Talvez... E tu vê, né, por não ter acesso a informações mais sofisticadas ligadas a essas experiências, as pessoas até se assustam e fogem. E se sentem, vamos dizer assim, como se vissem fantasmas, e aí a minha parte criança se assusta e eu não quero aquilo, quando na realidade são avanços nesta direção do espelho da Alice. Eu estou entrando em contato com o meu mais profundo. E dali vem coisas absolutamente diferentes do que eu estou acostumado a viver na minha vida comum. Mas pode ser assustador, né? Sim, porque é como se não tivesse chão. Não tem chão, não tem parede, não tem... É uma coisa assim muito... É o tipo imersivo, que hoje a gente já tem essas exposições, eu acho que muita gente já meio que conhece, já participou e sabe bem como é que é, né? É uma coisa mais ou menos assim, mas também é tão impressionante que eu que sou bem prolixa e falo pra caramba, eu não tenho como descrever. É basicamente uma coisa de sensação. Isso, e por isso que essas terapias novas, à base de medicação, então, não medicação, mas substâncias que alteram a consciência. Isso, eu pensei em maconha. Deveria ser acompanhada por especialistas que entendem esta evolução e, vamos dizer, livram a pessoa dos sustos que isso causa a uma consciência que não tem nenhuma noção dessas vivências diferentes de consciência, né? O que mais a gente seria capaz, né? E fomos de alguma maneira adormecidos, né? Que a gente não consegue... Porque o ideal seria dizer, hoje eu vou fazer tal coisa, e aí me programar para isso, né? De uma forma natural. Porque, veja, há relatos de pessoas que, quando têm esse tipo de experiência, vão em lugares malignos, em lugares assustadores, com muito medo, muita perseguição, muito não sei o quê. Eu já li, já ouvi a respeito, mas eu realmente, tanto no coma quanto aqui nesses sonhos, que eu estou contando aqui justamente para mostrar que não acontece nada, não tem nada excepcional, é só meio estranho, eu não consigo ver nada assustador. Então tu tá bem tranquila com o teu cramunhãozinho na garrafa? O meu cramunhão é do bem.
Muito bom, muito bom. Tu Agora, viu como o Cramunhão, na realidade, ali, na visão da novela, dá uma direção de expertise de lidar com a realidade de uma forma bem objetiva, né? sim. Ele ganhou o quê? Uma capacidade de percepção dos outros altamente individualizada devido à capacidade de ter enfrentado tantas dificuldades na vida. Quer dizer, adquiriu uma sabedoria pessoal de alto nível e aí, então, na metáfora, passa a ser um pacto com o demônio, né? Com o mal visto, o Belzebu e por aí afora, Satanás, né? Mas, na realidade, o lado demoníaco nosso é a expertise, é a capacidade de prescrutar a realidade e o ambiente de uma forma perspicaz e com conhecimento aberto a cada momento. Então, tu ganha capacidades de lidar com o real, não porque tu tem um pacto com o demônio ou coisa parecida, mas tu vê que rituais demoníacos existem, na realidade. Mas precisam... Agora, interessante é isso, né? O quanto nós somos condicionados a rituais. Para poder fazer essa coisa do acesso. É como se fosse, né, a chave do acesso a uma coisa que tu tem interna, mas só que se tu fizer só, eu quero, não vai acontecer. Tu precisa fazer todo um ritual, seja ele qual for, para poder acessar isso. Eu, por exemplo, uma vez eu vi num grupo uma pessoa que a gente estava fazendo exercício com a chama da vela, tá? Então a gente estava, assim, nós estávamos todo mundo fixado na chama da vela para ver, eu vou dizer assim, para ver as nereidas, tá? A ideia era ver a dança das nereidas, uma coisa assim. E a gente estava, eu não consegui nada, porque eu não vi, não conseguia. Eu vi ali a chama, achava bonitinho e tal, mas algumas pessoas realmente conseguiram entrar, assim, numa situação, e teve uma que teve, assim, ela disse que estava sendo... ela estava no meio de uma fogueira e os gestos dela realmente eram de uma pessoa que estaria sendo queimada, tanto que ninguém duvidou do estado inconsciente dela. Sim. Mas só através foi mais de quase 40 minutos de meditação, né? Sim, é que tu vê, agora tu falou uma coisa que a gente sabe, que, por exemplo, a psicanálise e a terapia são herdeiras da hipnose. E a capacidade autossugestiva ou sugestiva do hipnólogo, eu me lembro que eu tinha um grupo lá de 12 psicólogos em aula. Aí eu chamei um hipnólogo para mostrar para eles como é que funciona, né, a hipnose. Uhum. E ele começou a fazer o ritual aquele de falar sobre isso, aquilo, né, daquele jeito lá. Três alunas entraram em transe. Uma delas num transe tão violento assim. Dizer para ela, olha, agora tu sai daqui, vai até o centro e volta e pronto. Ela iria obedecer. Então, olha só. Então, através da hipnose, da sugestão de ambientes ritualísticos, tu pode entrar em zonas de memória absolutamente fora do comum, e como essa de eu estou agora sendo queimada numa fogueira. E é uma capacidade de abstração incrível, né? Porque uma pessoa assim mais autossugestão e abstração, porque uma pessoa assim mais materialista, que desacredita de tudo, cética, ela continua ouvindo o barulho da rua, ela continua ouvindo muito tudo. Ela não consegue sair, não sai dali. A pessoa precisa realmente, né, fazer isso aí. Hipnose que tu diz assim para a pessoa, eu vou apagar um cigarro nas costas da tua mão. As pessoas desse nível de auto-hipnose, de capacidade hipnótica, é capaz de levanta uma inflamação como se tivesse uma brasa. Isso teria alguma coisa assim, tipo, essa capacidade que obviamente é nossa, que é interior, mas que a gente nem
nunca reconhece, nem sabe que tem. Isso teria a ver com aquela força, por exemplo, de uma mãe que vê um filho, caiu um armário em cima do filho, ela vai ali e levanta sozinha o armário? Exatamente, quer dizer, eu tenho capacidades super-humanas que podem se desenvolver dentro de situações limites, em que há, por exemplo, esse tipo de coisa. Eu sou capaz de fazer algo ali que está além da força comum, por causa de uma movimentação afetiva de altíssimo nível. Então isso é possível realmente. Mas são situações bem mais raras, né? Muito raro, mas existe. É. E aí tu olha para aquela pessoa, às vezes uma mulher bem magrinha, pequenininha, e levantou um armário, levantou um carro. De onde é que tirou aquela força, né? E tu vê que essa mesma força pode gerar numa briga de trânsito mortes dos dois lados. Quer dizer, há um ímpeto dentro da gente que não é nem ancestral, ele é mesmo primordial lá dos nossos cromossomos, lá do tempo do... Então, significa o quê? Que vivências afetivas de alto nível podem gerar situações de conduta extremas, né? Mas agora eu queria voltar à questão ali da pessoa idosa e tal, né? Tendo em vista assim, o ambiente que muitas vezes eu frequento, de pessoas com mais de 90 anos, né? E, em função da minha mãe e tal, daqui a pouco eu converso com pessoas, né? Sei de pessoas, tem relatos de pessoas com mais de 90, 98 anos, 96 anos, e essa semana eu tive uma que eu sei que ela está bem cuidada, eu sei que ela está... não existe nenhum risco, não existe nada, mas o que me disseram me assustou um pouquinho, né? Ela disse para uma das amigas que os filhos não estão mais como eram com ela antigamente, que ela está sentindo a frieza deles, que eles se preocupam só com a materialidade das coisas. Ela tem que estar alimentada, limpa e cuidada por uma atendente ali, né? Por uma cuidadora. E isso para eles é meio que, como eu entendi, é meio tipo físico, prático. Eu tô com a minha mãe limpa, tô com a minha mãe bem medicada, tô com a minha mãe alimentada, ela tá dormindo bem, tem uma pessoa cuidando dela, tchau, vou embora, não sei o que, entendeu? Eu acho que eu consegui fazer entender, né? E ela disse o seguinte: eu acho que eles cansaram. Eu estou vivendo demais da conta. Né? E a gente vê que o pragmatismo da existência começa a ser muito claro, né? A sobrecarga que o velho e a pessoa dependente traz para aqueles que são mais jovens e querem dedicar sua vida a coisas de interesse mais pessoal, esses laços afetivos começam a ficar assim diluídos, instáveis, e eu começo a me perguntar por que eu tenho que carregar esse fardo e qual o sentido afetivo, já que a vida é tão exigente numa série de coisas bem objetivas e minhas, que eu acho melhor, então, eu ir me desligando dessa pessoa idosa e levando ela para um lugar onde ela pode ser atendida. Então, os laços afetivos, a vida que tu perde sentido de ligação, passa a ser um peso para a maioria das pessoas. Pode esfriar, tipo assim... Dr. Maia, eu não vejo sentido. Não, o filho pode esfriar de ver... Sim, eu não vejo aquela pessoa não vai embora, ela está aqui ainda, está com quase 100 anos, ainda está aqui e tal. É mais ou menos como tu ter um animal doente, que chega um ponto que tu está gastando com ele, o que tu faz? Sacrifica. Mas a fala veio, não foi o filho que falou, nem nenhum filho que falou. Ela vendo assim, a dor dela é essa. Eu estou aqui, eu estou demorando, eu acho que eles não têm mais vontade de ficar perto de mim, falar comigo, porque eu já passei, eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui ainda? Sim, essa é a vivência de quem percebe que está sendo um traste ou um peso. Mas o que acontece num mundo como o nosso, em que a velhice é maior e a dependência passa a ser maior, atrapalha o objetivo do aqui e agora, que
eu tenho que cuidar e tenho que buscar, e é mais importante para mim que carregar afetivamente ou determinado tempo que eu tenho que usar para afetivamente mostrar para aquele pai ou para aquela mãe que a nossa relação é igual àquela do passado. Porque não pode ser mesmo, né, doutor Maia? Não tem como ser. Aí que tá. E aí tu tem que... Porque assim, ó, eu não achei que os filhos estão fazendo algo terrível e nem julguei, nem tô julgando, entendeu? Porque a gente tem uma pessoa idosa assim e ela mesmo, sabe? A gente sabe bem como é que é esse processo, entende? Mas o fato dela verbalizar é que me deu um certo choque, assim, sabe? Porque a gente sabe que até mesmo, porque ficar, tipo assim, fica dentro de casa e fica ali os netos reclamando, fica o próprio filho reclamando e tal. É complicado isso, porque nós não temos ainda uma experiência assim, sociológica grande com isso, né? É uma coisa nova hoje, tanta gente com mais de 90 anos, 100 anos. Exato, quer dizer, é por isso que as comunidades hoje se juntam, né? Em São Paulo, comunidades de pessoas de mais de 60 anos começam a se juntar para poderem uns cuidarem dos outros e ter essa sensibilidade afetiva da idade em crescimento, que normalmente o jovem começa a perder a paciência com a pessoa mais velha, né? Ela só passa a ter interesses mais monetários, no sentido assim, a minha mãe tem uma pensão grande, o meu pai também, e eu estou vivendo dela, então eu não quero que ele morra, mas ao mesmo tempo eu vou colocando ele em zonas cada vez menos onerosas para sobrar mais economicamente. Então, o preconceito com a idade, com a velhice, é enorme do jovem. Então, o velho deveria ter uma capacidade pessoal, desde que não haja doença tipo Alzheimer e demência, sim, de se dar conta de que é um processo que ele teria que se dar mais aquilo que vai perdendo do outro, né? Tipo assim, o quê? A pessoa tem que encontrar outros interesses, a pessoa tem que... Esse é o comum das pessoas de idade, se encontrarem, fazerem grupos, casas de saúde que são cada vez mais, elas também são muito caras. Viajam bastante, né? Viajam muito. Se há condições econômicas. Claro, né? Econômicas e físicas. E físicas. Senão... Mas é que muita gente hoje está passando dos 90, 80, 90, 100... Muita gente hoje está passando muito bem, obrigada. Minha mãe, graças a Deus, ela tem uma agilidade de uma mulher de 70 anos. Então, enquanto tu estiver próxima dela, dando esse aporte afetivo que não está faltando para ela, as coisas estão bem. Mas na medida que eu começo a perder esse tempo, esse interesse, a pessoa mais velha que se mantém assim como ela, deveria ser capaz de se aportar ou procurar zonas onde a idade seja correspondente àqueles que estão à minha volta e que todos se apoiem, né? Porque realmente isso é um fato real que vai piorar cada vez mais. Vai, porque, por exemplo, eu vou ser uma velha de 90 anos, 100 anos. E eu quero me preparar para isso, entendeu? Então, quer dizer, porque eu já... não vai conseguir te carregar no colo, né? Nem a Sheila, né? Então eu vou ter que ver, assim, a gente tem que se programar e, e pensando exatamente nisso, porque nós, não é meu caso ainda, nem seu e tal, mas uma das preocupações que a humanidade tem é não ser um peso na vida dos filhos, né? Na vida de ninguém. Tecnologicamente é outra coisa assim a ser resolvida de uma forma melhor possível, né? Aí seria também socialmente, né? Uma coisa mais social assim de apoio aos idosos. Está cheio de movimentos desse tipo por aí, né? E eu acho importantíssimo. Assim, uma coisa tipo comunidade ou qualquer coisa assim, né? Para pessoas que possam de alguma maneira manter isso. Porque existem milhares e milhares de idosos que não têm condições econômicas para fazer nada parecido com isso, né?
Não. Mas isso não invalida que quem tem faça. Em todos os países a quantidade de pessoas de idade está aumentando tão rapidamente que está sendo um problema social, né? E até a aceitação também disso, né? Da sua impossibilidade sem se tornar uma pessoa que, como eu sempre digo, né? A idade não é doença. A doença é no pulmão, a doença é no joelho, a doença é lá, que tá guardada lá, naquele. A idade não é, porque tu continua com o teu cérebro funcionando muito bem, tu continua, sabe? Então não tem essa de ficar se menosprezando por causa disso. A questão a dor dessa mulher é que me assustou. Eu tô aqui já fora de hora, entende? A minha mãe de vez em quando ela dá uma olha aqui, mas o que eu tô fazendo ainda aqui, sabe? Ela diz assim, quando ela vê alguma notícia, alguma coisa, ela diz isso. Mas o que eu tô fazendo? Tô vendo isso por quê, né? Isso, aí surge aquilo que a gente falou antes, né? Mas vem cá, e tem esse lugar aí onde a gente, dormindo, vai aparecer no plano astral. Quero conversar do outro lado. Porque esse tempo eu recebi um negócio que era uma live de um místico aí, enfim, mostrando os níveis de consciência. Então, o primeiro nível de consciência, que seria a quarta dimensão, que é logo depois da morte, eu passo a consciência ao chamado plano da quarta dimensão, que na visão espírita é o astral, né? Esotérica, astral, enfim, é um novo mundo próximo do nosso. Mas aí ali aparecem os filmezinhos assim, que quando tu entra nesse mundo e tu passa pelo umbral e está bem estabelecido ali, tu está sentado numa mesa, o filmezinho aparece bem, está sentado numa mesa assim e deseja tomar aquele drink que tu gostava. No momento que tu pensa no drink, ele está na tua mão. Não, então eu já estou indo para lá agora. Pois aí eu digo assim, mas se a pessoa enxergar isso aqui como nível de consciência, logo depois da morte, e aparecendo depois os outros, até eu vou mandar para ti. Tá. E os outros, assim, cada um mais espiritual que o outro, né? Que o cara fica olhando aquilo e diz... E é tudo que eu quero, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Que spa é esse, né? Manda para lá imediatamente. É que tem muita fantasia também, que é o que a gente tem que tentar evitar, né? Mas se vamos dizer assim, certas fantasias te deixam pelo menos mais disposto. Daí pode ser, né? Porque assim, já comentei aqui com o senhor que eu fui assistir aquele filme, como é o nome? A Nossa Casa, Nosso Lar, uma coisa assim. O famoso esse. Isso, eu fui assistir o primeiro, agora tá dando o segundo, inclusive eu quero ir ver. Tipo assim, eu voltei meio decepcionada, porque do outro lado tem a mesma mecânica cheia de burocracia que tem aqui. Exato, nesse primeiro foi... O primeiro foi decepcionante pra caramba, cheio de... Agora vamos lá no Ministério do não sei o quê, o Ministério disso, o Ministério daquilo, edifícios imponentes, ônibus passando, quer dizer, pelo amor de Deus, né? Não é possível. Como é que é a cidade astral em cima de Porto Alegre? Não, eu não discuto, doutor, mas se existe mesmo, tá entendendo? Claro. Ou não existe mesmo, porque eu só aceito. Entrei numa fase de aceitação assustadora, entende? Não quero discutir. Agora, é que eu ainda não estou preparada, entendeu? A minha mecânica mental não está preparada ainda para aceitar isso sim, simplesmente como uma realidade concreta. E baseada na nossa experiência aqui. Isso. Mas se sabe que a consciência é uma informação, então realmente ela é independente do cérebro, ela hipoteticamente como informação continua. Então realmente existe hipoteticamente um nível de consciência diferente do da matéria aqui, embora tenha gente que diz que isso é uma besteira, uma bobagem. Mas os grandes físicos hoje, como Hawking, aquele que era paralítico, ele disse que até dentro do buraco negro a informação não se perde. Então, níveis de consciência, nós, como informação,
vamos nos manter depois da morte. Agora, como é essa consciência é outro problema, né? É que o medo, não é medo, o que eu temo é que nesse pensamento assim que fica meio romântico, meio mítico, né? Mítico, uma coisa meio assim, a gente acabe perdendo tempo de viver aqui. É que tem, tu vê, tu falou mítico, eu tenho os grandes mitos que são os mitos da humanidade, e eu tenho que descobrir sempre o mito pessoal meu, né? O Freud levantou o mito de Édipo pessoal, quer dizer, então, basicamente, a gente sabe que na mitologia da sociedade é uma explicação mítica da evolução da consciência do homem, né? E os mitos da humanidade passam a ser mitos pessoais. Então tem vários mitos que dizem coisas ligadas à maneira de eu ser. Só que isso tem que ser entendido em nível pessoal. Aí já implica um conhecimento bem maior de mitologia e de possibilidades, vamos dizer assim, de previsão de coisas, né? Aí nós entramos, então, no tarô, na astronomia, na astrologia, quer dizer, vivências que são, vamos dizer, ligadas a quase que percepção extrasensorial, telepatia, visões, assim, que são complexas, né? Mas que são interessantes de serem estudadas ou lidas para que eu tenha um conhecimento maior dessas complexidades da existência, né? E para também não ficar brigando porque acabou a água na geladeira, né? Senão daqui a pouco... Falando nisso, agora eu me lembrei que eu acho que foi a Adriana que queria ver uma coisa que ela falou, que alguém falou, uma psicóloga. Eu acho que ela não... mas eu tenho a impressão que ela não está com a gente hoje. Porque ela não se manifestou nenhuma vez, então, e ela é muito presente sempre, ela não está presente, assim, não está por aqui. A nossa amiga Lúcia está me mandando aqui uma fala para o senhor, vamos ouvi-la. Eu quero fazer uma pergunta para o Dr. Maia. Certa vez ele fez falando da maconha como uma viagem, né? Que a gente faz uma viagem, né? Quem usou uma vez não tô ouvindo. E se sentiu mal, só um pouquinho que eu já lhe digo. Assim. A gente faz uma viagem, essa viagem pode ser benéfica, pode abrir um campo para uma nova visão de mundo, como também ela pode ser prejudicial. Eu gostaria que ele falasse um pouco sobre isso, Beatriz. É possível? Ele me dá uma explicação maior sobre isso, porque eu me recordo que ele falou sobre isso e eu achei bem interessante, só que gostaria que ele me desse mais uma pitadinha, se possível. Um abraço, doutor Maia. Obrigada, gratidão. Então, a Lúcia perguntou, e eu estou com um probleminha aqui, realmente meu convidado não consegue ouvir, né? Não sei que esteja com o rádio mesmo ligado, mas é o seguinte, doutor Maia, eu acho que foi o Rogério que falou sobre isso, mas enfim, o uso da maconha. Quando a pessoa usa maconha pela primeira vez, abre um campo onde ela vai ter diversas percepções, uma viagem, ela vai ver o mundo mais colorido, ela vai... Quer dizer, depende da pessoa, né? Não tem, assim, um roteiro único. Tá, mas isso, e que é uma coisa que pode ser boa e não tem muito perigo, entre aspas, mas também pode virar uma chave, um gatilho da pessoa ter outras coisas que pode ser perigoso, e a pessoa então pode começar a ter problemas. A experiência com a maconha, né? Hoje em dia, por exemplo, o Supremo estão levando em conta essa possibilidade de um uso, vamos dizer assim, leve de... Eles estão decidindo quantas gramas o usuário pode carregar e não é crime. Isso, porque há uma disseminação tão grande do uso da maconha que virou quase o cigarro, né? Então estão criando situações, mas a pessoa que usa deve saber todos os efeitos negativos que podem vir a acontecer naquela pessoa que usa, né? Mas
esse é o grande problema. Como lidar com o efeito negativo numa coisa que está sendo quase que legalizada no mundo inteiro, né? Então eu, pelo menos, tenho que saber bem o que pode me acontecer. E se eu tiver uma chamada viagem boa, ou me sentir bem com esse uso, a minha tendência é aumentar e me sentir bem com aquilo, né? Uhum. Mas tudo que é vivência tem o lado bom e o exagero. Claro. Não, e tem uma coisa também, né? Se a pessoa vai ser ou não vai ser usuária constante, ou se ela vai ser só aquela usuária de final de semana. Então, exato. É que nem muito, a bebida, né? Tem gente que toma todas, todo domingo, e jura que não é alcoólatra, né? E aí quando chega... Isso é tão pessoal, né, doutor Maia? Porque aí tem que te falar com um especialista mesmo, naquele caso ali, para poder analisar aquele caso específico, né? E outro vício que está aumentando cada vez mais no mundo são as bets, né? Que são as apostas online. E aí eu estava vendo esses dias que tu sabe que a bet sempre é a sigla, né? Que depois tem um número e que tu bota e as pessoas começam a apostar em tudo que é jogo, que pode ser ganhar muito dinheiro ou perder, enfim. A bet mais poderosa do mundo é uma mulher, que, se não me engano, o nome dela é Denise. Tu sabe qual é o ganho diário dela pela bet que ela comanda no mundo? $1 milhão por dia. Coitadinha. E eu tenho uma pessoa que me falou que ele trabalha numa bet dessas, cada dia entra 3 mil novos parceiros que botam 50 pila para começar a apostar. E que o índice hoje no Brasil é o segundo no mundo de apostas online. É que nem aquela pirâmide, não é? Não, é uma aposta, vamos dizer assim. Sim, entendi. Não é pirâmide porque é uma aposta, quer dizer que tu pode perder, né? A pirâmide tu bota o teu dinheiro esperando ganhar uma mensalidade assim de 15%, 20% ao mês. Então, provavelmente... É tipo um bingo, então, um grande bingão. As máquinas de jogo dos cassinos pegam 80% do espaço. Porque a pessoa... Aí ele compara com tem um psicólogo russo chamado Pavlov, que treinou um pombo para quando ele desse 10 bicadinhas, caía a comida. E aí o pombo aprendeu e dava 10 bicadinhas, caía a comida. Aí ele foi criando problemas para o pombo. Daqui a pouco o pombo ficou bicando o tempo todo, que é aquilo que a gente faz na máquina. Eu estou sempre querendo ganhar, e mesmo ganhando, continuo apostando. Ah, que loucura, né? Isso aí deve ter alguma coisa de adrenalina. Maiores do que o ganho. É mais ou menos o risco, adrenalina. Claro, dopamina no cérebro. Dopamina. Eu fico viciado. É quase que o índice é mais ou menos 0,5% da população mundial tem tendência a ficar viciada no jogo. Então elas estão faturando um bonde, né? Por isso que o governo está querendo agora recolher impostos sobre essas apostas online. Mas tem que ser, né? Porque a pessoa vai ter que continuar produzindo para eles continuarem ficando cada vez mais ricos. Tu vê nessa, entra 3 mil por mês. 3 milhões. Não, 3 mil pessoas que... 3 mil por mês, R$100, deposita R$100 na conta da apostadora. Quer dizer, no momento que ele bota os R$100 para aquele grupo, 10, 15, até zerar o 100. Se não ganhar nada, mais 100. Mais 100. Não, mas uma hora vai dar, é o pessoal do bingo, né? O pessoal ia no bingo dizendo, tu não tirou nada, não, hoje eu só perdi, mas amanhã vai dar. Aqui, ó, o Pedro Sampaio faz uma pergunta pra gente concluir aqui, ok? Vê se o Dr. Maia tá me ouvindo, que eu acho que eu perdi ele aqui. Vamos ver se estamos com ele ainda. A impressão que dá é que ele deu uma... Pois tu me conta. Tá aqui, então. O senhor tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá, então assim, ó. A pergunta é do Pedro, tá?
Pergunta ao Dr. Maia, esse elemento que hoje domina as redes sociais, o influencer, ele compete com todas as áreas, profissões, carreiras, vocações, na maioria das vezes sem nenhum diploma, certificado ou qualificação direta que aconselha. Isto atropela uma série de áreas, como psicologia, pedagogia, ciências, medicina, moda, etc., etc. Assim como as redes estão tendo uma regularização, esta atividade não deveria ser fiscalizada por órgãos competentes, visto que influenciam todas as classes sociais? Realmente isso é uma complexidade que está em andamento, né? Eles estão querendo regulamentar as coisas, mas é como se diz, né? Ameaça à liberdade. A própria internet ameaça a liberdade, porque eu ser livre para fazer alguma coisa, eu posso fazer o que não deve ser feito. Então, como é que eu entendo a liberdade? Através de regulamentações, através de esquemas, de acordos. Isso é uma situação hoje absolutamente complexa, né? Então não tem um caminho categórico nesse sentido. Tem hipóteses que estão sendo levantadas o tempo todo. A internet precarizou tudo. Tudo. A internet uberizou tudo. Então, é um evento do nosso mundo que atinge todos os tipos de hipotéticos controles ou, vamos dizer assim, até quando a gente fala em costumes, né? Todos os costumes estão hoje sob júdice, quer dizer, se tu acredita numa coisa, eu posso dizer, por que tu acredita nisso? Não, mas é bom, ou coisa parecida, é bom para ti, mas... Então exatamente. Terminou. O papo então tá. Então tá, né? Para ti é bom, mas eu... Mas eu tô nessa fase, doutor Maia. Qualquer coisa que alguém me fala, eu digo, não, mas é sério isso? Então tá. Sim, porque se a rigidez ali diz que é sério, o que eu posso fazer? Respeitar que tu acha assim, tudo bem. Tem uma frase, eu acho que é budista isso, tá? Se tu começa a discutir com um idiota, já não tem mais um, tem dois. Isso. E outro dito chinês que eu gosto muito, tu sabe como é que a cobra cresce? Como? Trocando a pele. Bem assim, né? E trocar a pele é uma das coisas mais difíceis. Verdade. É ruim, né? Doutor Maia, foi pele são as crenças. As crenças, então tem como a gente fugir disso, né? Não, né? E se for... Não, e depois não tu troca, se tu não encontra nenhuma, vai ficar pelada? Mas é que se tu troca a pele, sempre tem uma outra bem mais que te deixa mais crescido, quer dizer, mais cheio de possibilidades de informação ou crescimento, né? Então é quase que tu tem que dizer para essa senhora, tá na hora de trocar a pele, né? Apesar de estar mais velha. Chamar ela de cobra parece genro, né? Sabe, não, né? Uma vez me disse, né? Eu ainda vou te dar uma cama redonda. Eu digo, por que é isso? O que aconteceu? É porque cobra gosta de dormir enrolada. Tu vê que depende do ângulo que tu vê, é positivo ou negativo, né? Verdade. Doutor Maia, um abraço, obrigado pela companhia, obrigada mesmo. Um bom final de semana, tudo de bom. Obrigado, um abraço para ti e para os ouvintes todos. É isso mesmo, chegamos ao final aqui do nosso encontro com o Dr. Herbert Edson Maia, psiquiatra, que sempre aos sábados ele colabora conosco aqui na nossa rádio web Manaua, a voz da resistência, e vamos à luta, né? Final de semana de muita tranquilidade, muita paz, se tudo der certo, ok? Se tudo der certo, segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, eu volto aqui. Amanhã, às 19 horas, nós temos o Adroaldo Bauer Correia na nossa programação, certo? Grande beijo para todo mundo, fiquem em paz e força na peruca. Até segunda-feira.